CBN. Agora, 13h41, de volta com o Estúdio CBN dessa sexta, para falar agora de um assunto polêmico que já trouxemos aqui no início do programa, que é a questão da regulamentação do cigarro eletrônico. Hoje a Anvisa discute aí a regulamentação do uso desses cigarros aqui no país. Desde 2009 é proibida a fabricação, comercialização, importação e a propaganda desses dispositivos, que são conhecidos aí popularmente como vape. A gente sabe que faz mal, é claro, e sobre isso a gente vai conversar agora com o Dr. Silvio Giopato. Ele que é cardiologista do HC da Unicamp, fala conosco sobre esse assunto. Olá, Dr. Silvio, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Tayla. Olá, Marco. Olá. É um prazer estar com vocês e falar de um tema tão importante, né, que a gente precisa, de fato, alertar as pessoas sobre os perigos que estão rondando, principalmente os mais jovens, né? Doutor Silvio, o eletrônico faz mais mal que o cigarro comum? É a mesma coisa? Marco, o que acontece? Ele tem um teor de nicotina maior do que aquele encontrado nos cigarros convencionais. Então, o poder viciante dele, ele ainda é maior. Associado ao fato de que, como eles são aromatizados, causa uma sensação de um cheirinho bom, de um perfume no ar, e achando que isso é só um perfume e fumaça. Mas junto, além da nicotina, em doses bastante elevadas, outras substâncias também tóxicas para o nosso organismo. Então, a capacidade viciante dele é ainda pior do que o cigarro convencional. Os estragos que ele causa também, doutor, no organismo são mais rápidos do que o cigarro convencional, porque é comum a gente ver na internet aqueles relatos, né, de jovens com 18, 20 anos que usam o vape desde a adolescência e já chegam à idade adulta com a saúde bastante comprometida, né? Taylor, aí nós temos que analisar qual é o histórico genético desse jovem. Mas, com certeza, ele acelerou o processo, caso ele tivesse uma bagagem genética para essa doença, ou ele facilitou o desenvolver uma doença que ele iria desenvolver muito tardiamente, de uma maneira mais precoce. Tá? Essas substâncias, elas têm um poder inflamatório, que é o que está na base da doença de aterosclerose, que é a deposição de gordura nas artérias, e acelera o processo. Junto com isso, vem outros determinantes, né? O vape, ele não anda sozinho, ele tem os companheiros, né? Que são os energéticos, o álcool e outras substâncias ilícitas. Essa combinação é extremamente explosiva, acelera o processo aterosclerótico e, então, nós acabamos por encontrar pessoas muito jovens já desenvolvendo problemas no coração. E outra situação que também pode estar associada a essa combinação explosiva é o desencadeamento de arritmias cardíacas, podendo levar à morte súbita, mesmo não tendo entupimento em nenhuma artéria do coração, por conta de uma arritmia maligna desencadeada pelo consumo dessas energético, álcool e mais algumas substâncias ilícitas no pacote aí. E além de cardiologista, né, o senhor trabalha no HC da Unicamp, né? Para o sistema de saúde pode ser perigosa a legalização de mais um tipo de substância viciante? Sem dúvida. Isso vai aumentar os custos, né, da saúde, porque quando um jovem... uma coisa é quando você tem um paciente que infarta aos 70 anos de idade. É lógico que a gente não quer que ninguém infarte em idade alguma, mas uma pessoa que já cumpriu a sua vida profissional, a limitação física dela, a limitação laboral dela praticamente não vai ser comprometida, mas um jovem aos 30, 40 anos de idade, talvez, dependendo da sequela que esse infarto deixar, se ele não falecer do infarto, ele pode evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca que comprometa a capacidade laboral dele. E isso significa mais custo para a sociedade, para todos nós, porque é menos uma pessoa produzindo e necessitando do amparo dos recursos públicos por um período de tempo muito longo, né?
E quando a gente fala do uso do cigarro eletrônico, doutor, principalmente aí entre adolescentes, entre jovens, adolescentes ainda estão se desenvolvendo, estão em formação, isso pode também acarretar aí algum risco nesse sentido? Sem dúvida. É uma fase de transformação, existe aí todo um processo hormonal em jogo, né? O jovem, ele começar achando que está consumindo uma substância inofensiva, só um parênteses, desculpem, um parênteses aqui, pais normalizarem esse hábito. Então, ele recebe o aval dos pais porque acham que ele está com um brinquedo na mão. E, na realidade, ele está com uma arma na mão. E esse contexto de normalizar os vapes ou narguilé é muito nocivo para a sociedade, para o jovem e para a sociedade, como a gente já viu no que eu expliquei um pouco anterior. Então, numa fase de transição, de formação, nós estamos aumentando, desculpem, eu gripei, a exposição e os riscos desses jovens, quando eles deveriam estar preocupados com a atividade física, com a alimentação saudável. Há 2 dias eu gripei. Bom, e isso tudo vai contribuir para... Eu não sou fumante. Então, é a mudança do tempo, né, é bom dar um recado, doutor. Bom ressaltar. Brincadeira. Alguém pode achar que é cigarro, mas cigarro nunca passou perto nem da minha mão. Então... A gente agradece muito, doutor Silvio Geopato, cardiologista do HC da Unicamp, falando, né, sobre os perigos do cigarro eletrônico, que são muito grandes, como a gente percebeu. Doutor Silvio, não percebeu na tosse, mas percebeu na fala, né? Para ficar bem claro. Doutor Silvio, muito obrigado pela atenção com a CBN Campinas. Uma boa tarde.